Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu cumprimentar cada um com a paz do Senhor. Esse dia abençoado, qual o Senhor tem nos dado para aprender a sua palavra, para dar início a essa escola. Gostaria de convidar os irmãos que estão no lado da igreja para se levantar para fazer uma oração. E você também, que está assistindo essa live, também juntamente conosco, vamos buscar a Deus em oração. Senhor meu Deus, nós queremos te exaltar, te agradecer por mais uma semana, qual temos vencido, temos estado na sua presença. Nessa manhã possamos aprender de número 255. Hino da harpa, também 255. Vamos cantar então o número 255, bastante conhecido. Para o louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebe, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue vir, e Jesus já verter, passará sem te ferir. No Egito assim suceder. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, e Jesus já verter, passará sem te ferir. No Egito assim suceder. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, venha Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus o sangue vir, e Jesus já verter, passará sem te ferir. No Egito assim suceder. Que maravilha, que grande amor, se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus o sangue vir, e Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim suceder. Amém. Aleluia. Lição de número 7, meus irmãos. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Uma pergunta, né, irmãos? Nosso texto áureo se encontra no livro de Jó, capítulo 4, versículo do número 7 e do número 8. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão
da sua transgressão. A verdade prática é a existência do sofrimento, não quer dizer que haja pecado oculto. Aleluia. Então, nós gostaríamos de chamar aqui o nosso irmão presbítero Luiz, que vai estar ministrando essa palavra nessa manhã. E que Deus já colocou a palavra revelada no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos a Ti, ó Pai, abençoa o Teu servo, ó Pai, continua dando palavra para ele, unção para que ele ministre a Sua palavra, dando sabedoria do alto céu, ó Pai, e que nós também possamos receber essa palavra bendita, essa palavra soberana, nosso coração seja terra fértil, que nessa manhã sejamos tocados por Ti mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos mais uma manhã na presença do Senhor para aprender a Sua palavra, também para buscar a Sua presença, como disse o profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Né, irmãos? Nesta manhã nós estaremos estudando a respeito da teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto. Quero convidar os irmãos para nós fazermos a leitura bíblica em classe. Todos os irmãos têm lição? Amém? Então vamos acompanhar pela lição. Então respondeu Bildade o sunita e disse: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Então respondeu Bildade o suíta e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? No terceiro discurso aqui de Bildade, né? Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, esses três argumentos foram usados pelo amigo de Jó, Bildade, o suíta. Então, existe aqui alguns assuntos para nós tratarmos nessa manhã. O objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade. E antes de nós entrarmos na introdução, eu gostaria de deixar para os irmãos um pensamento, para nós, mais à frente na lição, nós vamos lançar a mão desse assunto, que está em 2 Coríntios, o primeiro, acho que é 1 Coríntios capítulo 3. Coríntios capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, irmãos: e eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não como manjar,
porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por que eu estou lendo esse texto? Para nós trazermos nessa manhã uma meditação, uma reflexão sobre o entendimento que cada um de nós temos da palavra de Deus. É justamente o assunto da nossa lição nessa manhã. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Coríntios, ele vai dizer para os irmãos o seguinte: ele vai dizer assim: olha, eu queria dar o alimento sólido para vocês. Eu queria trazer um alimento mais reforçado espiritualmente falando. Mas ele fala para os coríntios assim: mas vocês não podem, porque vocês ainda são carnais. Vocês não podiam e ainda não podem hoje. O que Paulo está dizendo com essa palavra, irmãos? Ele está dizendo que muitas vezes existem pessoas que ela não recebe algo a mais de Deus na questão de conhecimento e na questão de revelação, porque ela não está preparada para receber. Então Paulo está explicando que existe uma busca e existe uma revelação da parte de Deus. E Deus ele vai falar assim para Jeremias, talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, Jeremias 33:3, o Senhor fala assim: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus está dizendo: Jeremias, eu tenho coisa para te mostrar que você ainda não sabe, mas para você receber, você tem que clamar a mim. Então eu gostaria que os irmãos ficassem com esse pensamento, para que nós possamos mais à frente aqui na lição voltar a esse assunto e discorrer um pouco a respeito dessa questão. Porque na verdade não importa muito. Eu vou falar de mim. Eu desci as águas do batismo no ano de 2001. Então está indo já no ano que vem para 20 anos, né, em abril, da minha conversão. Mas se eu não buscar, eu posso passar 30, 40, 50 e eu vou ficar do mesmo jeito, porque depende de nós buscar. Deus ele quer revelar para todos, né? Mas será que nós estamos preparados para receber a revelação? Então é esse assunto um dos temas dessa lição. A introdução diz assim: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade veremos a contraposição de Jó. Então esse é o resumo do argumento de Bildade. Ele está baseado em preceitos religiosos, uma moralidade rígida, muito rígida, e também na questão de que Deus é tão grande que o homem não pode alcançar. E é sobre isso que nós vamos estudar e ver qual foi também o argumento de Jó. Porque, pelo que nós entendemos do livro de Jó, o conhecimento que Jó tinha, ele era um pouco mais aprofundado do que o conhecimento dos seus 3 amigos. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo,
as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Por outro lado, como Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Então aqui o início da argumentação de Bildade é parecida com a de Elifaz. Ela está firmada sobre dois eixos. Existem pessoas boas e existem pessoas más. E ele está afirmando aqui que os bons são recompensados e que os maus são punidos. Essa teologia, esse entendimento, ele tem uma certa semelhança com a lei bíblica da semeadura. Essa lei bíblica da semeadura diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas qual é então, onde é que está o erro? Por que a teologia de Bildade ela não está correta? Nós vamos perceber que o objetivo desse estudo, dessa lição, é mostrar que, em primeiro lugar, existe um Deus no céu, que Ele é soberano, que Ele faz aquilo que Ele quer, que Ele age da maneira que Ele quer, e que Ele não precisa prestar contas a ninguém. E Deus, Ele mesmo vai dizer para Jó: Jó, se você está me questionando, então deixa eu te fazer uma pergunta também. Aonde tu estava quando eu criava o céu? Quando eu criava as estrelas e dava nome a cada uma delas? Onde é que você estava? Então Deus ele está mostrando ali que, em primeiro lugar, Ele é soberano. Ele não precisa prestar contas a ninguém. Em segundo lugar, existe a lei da semeadura. E a Bíblia nos revela isso por quê? Para que nós, com sabedoria, escolhamos as sementes que nós vamos plantar. O que isso significa? Nós devemos pensar no futuro. Nós devemos saber que as nossas atitudes, as nossas escolhas, elas têm consequências. E nós devemos sempre, então, fazer escolhas pensando nas consequências, pensando em receber aquilo que você está plantando hoje, pensando em colher frutos daquilo que você está plantando hoje. O principal qual que é? É andar nos caminhos do Senhor. Receber Jesus como Salvador e também como Senhor da nossa vida, ou seja, viver de acordo com a vontade dEle. Como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Como Cristo foi crucificado na cruz, eu também estou crucificado. A minha vida, para mim, ela já morreu. E agora eu vivo, mas não mais para mim. Agora eu vivo para Ele, para fazer a vontade dEle, para agradar a Ele e principalmente para ter um encontro com Ele. Então essa é a principal semente que nós devemos ter na nossa mente como plantio. E aí em todas as áreas da nossa vida. Mas isso garante 100% que nós não vamos passar por dificuldade? Isso garante 100% que nós não vamos ter adversidade na nossa vida? Não. Não garante. O próprio Senhor Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições.
Jesus já está nos prevenindo, já está falando, olha, vocês podem fazer tudo certo, mas ainda assim vocês vão passar por aflições. Mas Jesus deixa uma palavra de ânimo. Ele fala, mas não se preocupe, essas aflições não vão destruir vocês. Se vocês permanecerem em mim, assim como eu venci, ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo assim, pode confiar porque vocês também vão vencer. Então essa é a diferença da teologia de Bildade com a teologia da semeadura. Existe a recompensa dos bons, existe a punição dos maus, principalmente no dia do juízo. Porém, a gente pode, mesmo plantando coisas boas, ainda assim experimentar adversidades e dificuldades na nossa vida. Então, com base nessa teologia, o que Bildade queria? Ele queria convencer Jó que Jó precisava reconhecer que um Deus justo não ia punir ele, se ele fosse justo, e que ele precisaria reconhecer o seu pecado para que Deus tivesse misericórdia e abençoasse ele. Era esse o pensamento do amigo de Jó. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Essa teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Mas se tu, de madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Esse foi o argumento de Bildade. Logo, o enfoque de Bildade não é a graça que flui de Deus, mas o esforço humano que, por mérito próprio, pretende justificar o homem diante de Deus. Então, aqui nas entrelinhas da argumentação de Bildade, ele está mostrando que o homem pode, por mérito, alcançar a justificação. Ele está dizendo, se você for bom, Deus virá em teu socorro e restaurará a morada da tua justiça. Mas será que nós, pelo nosso mérito, nós podemos alcançar a justificação? Será que pelas nossas ações nós podemos alcançar a justificação? A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela graça, por meio da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós só podemos ser justificados pela graça de Deus. Nada do que eu faça pode convencer a Deus que eu sou justo. Somente quando Deus olha para nós através de Cristo, nós somos justificados. Somente pela nossa fé em Cristo, nós poderemos ser salvos. Paulo aos Efésios ele vai escrever: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo, aos Efésios, ele vai justamente contra essa argumentação de Bildade. A questão da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas atitudes corretas diante de Deus, não 100%, porque todos nós pecamos, mas essas atitudes corretas, elas são fruto de uma nova criatura. São fruto de alguém que teve um encontro com Cristo,
de alguém que agora luta todos os dias contra a sua carne, a sua própria vontade, para agradar a Deus. Então, por isso, o crente, quanto mais ele consagra a sua vida, mais você vai olhar para ele e falar: mas essa pessoa é direita, essa pessoa ela tem atitudes corretas, essa pessoa ela é honesta, essa é uma boa pessoa. Mas não é por ser uma boa pessoa que ela se justifica, mas é porque ela se encontrou com Cristo e teve a sua natureza transformada. E ainda assim precisamos vigiar todos os dias, porque o nosso adversário ele não dorme e ele não fica contente de ver um crente bem na presença de Deus. Então ele começa a criar armadilhas. E guarde isso: a maior ferramenta que o inimigo usa contra nós se chama engano. Ele nos engana. Você pensa que não está pecando, e quando você vê, você está pecando. É aí que nós precisamos vigiar. Jesus disse também: vigiai porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então as nossas atitudes, elas não nos podem justificar. A imperfeição humana, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Palavras de Jó. A linguagem é poética, mas ele afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. Deus é santo e Jó um pecador. Entretanto, essa não era a questão para Jó. O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: o grande questionamento de Jó, a grande dúvida que pairava sobre Jó: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Seus amigos responderiam sim. Jó, um retumbante não. Deus já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Esse era o caso de Jó. Eu fico pensando, irmãos, para nós, quando nós lemos o livro de Jó, a gente discorda rapidamente dos amigos dele. Por quê? Porque lá no capítulo 1, no capítulo 2, nós vamos ver que Satanás foi diante de Deus para armar essa cilada. Satanás foi diante de Deus pedir permissão para tentar Jó. E Deus já dera testemunho de Jó, dizendo que ele era justo, reto, íntegro e desviava-se do mal. Então nós sabemos que era Satanás que estava ali agindo nessa questão. Mas os amigos de Jó não sabiam. Aí eu penso, será que se fôssemos nós que estivéssemos ali diante de Jó, sem saber que foi Satanás que armou essa situação, será que nós estaremos defendendo Jó ou defendendo o mesmo argumento dos seus três amigos? Qual seria a nossa atitude, será? Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Às vezes nós julgamos as pessoas sem saber a real situação. E nós somos especialistas em julgar os outros.
Porque é fácil a gente olhar a situação de fora, sem saber o que a pessoa está passando. E pensando nisso, eu me coloquei um pouco no lugar de Jó e comecei a pensar, por que Jó não disse assim? Ele já estava destruído, ele já estava arrebentado. Por que Jó não falou assim? Então, se eu peguei, vou pedir perdão aqui. Eu vou me humilhar diante de Deus, vou pedir perdão, vou pedir misericórdia. Por que ele não fez isso? E Jó era muito sábio, irmãos. Ele não admitiu o pecado que ele não tinha cometido. Jó tinha um compromisso com Deus. Jó, ele tinha As pessoas, a sociedade onde ele vivia, reconheciam que Jó era um homem de Deus. Os próprios amigos de Jó vão dizer assim: não era você que ensinava o caminho do Senhor para os outros? Então eu entendo que Jó, naquele momento, ele não podia admitir um pecado que ele não cometeu. Se ele fizesse isso, primeiro ele estaria envergonhando a sua honra, a sua conduta. E a honra aqui tinha um valor nessa sociedade, nesse tempo, ela tinha um valor muito alto. Mais do que riqueza, propriedade, qualquer outra coisa. Então, eu vejo que Jó, ele deve ter pensado nisso. E ele escolheu não assumir um pecado que ele não cometeu. Ele falou: eu vou até o fim. E ele tinha uma certeza que Deus iria se levantar em seu favor. Ele tinha uma certeza que Deus ainda iria se levantar. Não me recordo agora de memória, mas se eu não me engano é o capítulo 18, que Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deixa eu ver falar aqui. Nessa fala tua, a gente vê os amigos de Jó, os três amigos, né? Que é Bildad, Elifaz e Zofar. E aí você colocou no ponto ali, Jó capítulo 1, onde Deus fala, né, sobre aquele diálogo. Observasse meu amigo Jó, meu servo Jó, líquido, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. E essa teologia de Bildad, há uma permissão de Deus. Deus permitindo que o homem também viesse a afligir a Jó. Porque quando vem uma prova, irmão, a prova ela vem inteira. Ela não vem pela metade. E tem muitas pessoas que dentro da igreja, ela é perseguida. E Deus permite, para ver até onde a pessoa suporta. Porque ali está dizendo, irmão Diego, que não era inimigo, era amigo de Jó. Eu sou teu amigo, Luiz. Você pode chegar se acontecer alguma coisa com o pastor. Contigo você está meio negado. Você tem esse direito de chegar para mim, como irmão, como amigo. Só que eu vejo ali também no ponto central da lição, quando há sofrimento, não se quer dizer que há pecado oculto. O que é pecado oculto? Pecado escondido. Não era motivo de Jó deixar esses amigos de lado? Pô, eu já estou arrebentado. Já estou aqui se coçando com um caco de telha. Estou aqui cheio de chaga. E ainda vem uns abençoados dizer para me confessar o meu pecado, sendo que era um homem que estava ali diante de Deus. Só que nós, irmãos, temos que ver aqui, queridos, que nós somos cristãos, que Deus permite acontecer muitas coisas na nossa vida. E outra coisa, não temos que andar de cabeça baixa, temos que andar de cabeça erguida, igual você falou que falou. Jó falou: eu sei o quê? Que o meu Redentor vive. Quem seria o advogado de Jó?
Deus. Só que Deus permitiu isso. Eu passei uma prova, irmãos, na minha vida. Olha só como eu digo. 3 anos e meio. Que Deus não permitiu ninguém para me ajudar. E eu vi que era Deus. Nem família. Ninguém. Sabe o que é ninguém? Aí o que acontece? Sempre no joelho, na oração, porque alguém falar cristão, olhava para mim, cristão, obreiro, olhava para mim e falava assim: você vai desviar. Amigo, você não vai suportar, você vai sair da igreja. Isso já se passou mais de 22 anos. E eu continuo glorificando o nome do Senhor. Por isso, irmão, crente tem que ser crente de verdade. Só que lá no final, depois dessas teologias desses 3 amigos de Jó, você vai ver a recompensa que Deus vai dar a Jó, pela sua integridade. A vitória vem das mãos de Deus, né? O texto aqui, irmãos, eu já só encontrei aqui para deixar registrado, é Jó 19:25, onde ele fala assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então essa era a esperança que estava no coração de Jó. E Jó, ele não foi elogiado por Deus por acaso não, irmãos. Ele demonstra com as suas atitudes que ele realmente conhecia Deus, que ele realmente temia Deus e que verdadeiramente a esperança dele estava em Deus. O tópico de número 2: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina, da mesma forma que acreditou estar correto quando defendera a moralidade dos seus dias. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de bildade, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Então, a fala de bildade, segundo aqui a análise do nosso autor dessa lição, ela está baseada e comprometida com uma defesa da moralidade, mas não a moralidade bíblica, não uma moralidade teológica, não uma ética teológica, mas simplesmente tradicional. Nós vamos ver, e o autor fala bastante naquele livro, que eu até comentei com os irmãos aqui, nas primeiras aulas, o livro que fala da escola dominical. Até aconselho os irmãos que quiserem aprofundar mais no assunto. É um livrinho muito bom, específico desse assunto, do mesmo autor da lição, e é baratinho, né? Vale a pena a gente ler. E ele vai argumentar o seguinte, ele vai dizer: na história de Israel, quem defendeu a moralidade e a ética bíblica, teológica, foram os profetas. Deus levantou os profetas justamente para isso, para trazer para o povo a moralidade e a ética teológica, de acordo com a vontade de Deus. E é isso que os profetas de Deus vão pregar durante toda a história do Velho Testamento. Mas aqui nesse caso, essa ética não era teológica, ela era de acordo com os costumes, com a tradição que eles receberam dos seus antepassados. Por isso que para essa ética deles, para essa moralidade deles, não cabia uma ação de Deus, não cabia a soberania de Deus, porque eles aprenderam e entendiam que o homem, quando era bom, recebia o bem, e quando era mal, recebia o mal. Então já vamos... Estava vendo o pastor ministrar essa revista, até mesmo esse Deus mesmo, e ele fala que ele achou uma coisa interessante, que nem Deus e nem Satanás começou a julgar ele, né? Falando dos pecados em si, falava que ele era reto, e por causa das coisas boas que Deus fazia. E Deus também dava testemunho bom sobre ele. Agora aqueles que diziam que era amigo, julgavam ele.
até mesmo esse, você falando hoje sobre humildade, eu não sei se ele era fariseu, porque ele era, mas dá a entender que ele era, porque ele queria colocar as pessoas como se fossem enquadradas, naquilo que ele pensava, e julgando as pessoas, e não fazendo como a gente aprende, fazendo amor, ensinar a pessoa para que ela entenda. E se colocando, então, na verdade, não era amigo, ele estava ali simplesmente para julgar e entender. Nós não podemos tomar um lugar também, como se fosse essa pessoa, de julgar as pessoas. Querer apontar algo e falar que a pessoa está errada, então nós temos que tomar cuidado para não tomar, porque se nem nessa parte nem o Satanás foi para apontar alguma coisa, quem é o ser humano para apontar outro ser humano? E se mostrar para as pessoas na palavra que tem que ser alguém por aí, mas não de forma como se fosse a pessoa um réu e eu fosse um acusador da pessoa. Nós vamos usar essa palavra tua, Diego, só vou ler o tópico 2 aqui, que vai encaixar direitinho com o que você está falando. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, dando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Veja o entendimento dele. As desgraças que sofridas por Jó, humildade, era o que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade. Nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas ilusão. No seu entendimento, a prosperidade dos maus assemelhava-se às raízes de uma árvore que foram cortadas. Eles estavam julgando Jó. Eles estavam agindo não como amigos, porque eles não estavam usando amor. Eles estavam usando apenas o seu julgamento. E nós vimos aqui nesse texto lido, da lição, que eles acreditavam que existia uma lei universal. Quem quebrasse a lei da moralidade automaticamente estaria condenado a sofrer penalidades de Deus. E o autor compara essa lei com a lei da gravidade. Ou seja, quem é que pode fugir aqui da lei da gravidade? A lei da gravidade, ela diz que se você pular, você vai voltar para o chão. Você pode pular a altura que você conseguir, mas você vai voltar para o chão. O entendimento da lei da moralidade que eles tinham era esse. Se você errou, você vai sofrer as consequências imediatamente ou em breve, né? Então, essa era a única justificativa que eles aceitavam para a situação de Jó. Aí, irmãos, o irmão Diego falou assim, eles não eram amigos de Jó, eles eram inimigos, porque eles estavam julgando. Mas é aí que nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a intenção dos amigos de Jó não era matar Jó. A intenção dos amigos de Jó não era destruir Jó. A intenção deles era boa. Eles queriam que Jó se arrependesse para que Deus tivesse misericórdia e restaurasse Jó. Eles, como seres humanos, eles estavam cheios de vontade de ajudar, mas eles não podiam fazer nada, porque Jó havia sido atingido por um meteoro, espiritualmente falando. Destruiu a vida toda dele. A intenção dos amigos era boa. E por que eu digo que é aí que nós temos que tomar cuidado? Porque muitas vezes nós estamos com boas intenções e acabamos fazendo coisas ruins para os outros. Então essa lição vem para nós como cristão, analisarmos
Aprendermos, ganharmos um pouco mais de experiência para não cometermos o erro que os amigos de Jó cometeram. Massacrar alguém que está precisando de ajuda. Pensar que sabe de tudo. Será que os amigos de Jó, eles dobraram o joelho para falar com o Senhor antes de ir lá falar com Jó? Será que eles consagraram a vida deles antes de ir lá falar com Jó? Ou será que eles foram achando que sabiam tudo, que aprenderam tudo? Eles falam aqui, no argumento que ele faz na lição passada, ele fala assim: nós somos velhos, mais velhos do que teu pai. Ele está dizendo assim: você quer saber mais do que nós, que temos experiência? Então veja, a confiança deles estava na sua tradição, naquilo que eles aprenderam. Está totalmente errado? Não está. Tem uma parcela certa aí, porque o que eles aprenderam, né, era mais ou menos certo, mas faltava ainda um complemento, faltava algo mais, faltava aquilo que Deus falou para Jeremias: busca a mim, que eu vou te revelar o que você ainda não sabe. É fácil para qualquer um de nós apontar o erro dos outros, é muito fácil julgar. Só que você tem que saber antes a história como que é, desde o começo, não você pegar ela já no fim. É igual a Bíblia diz: você vê o argueirinho que está no olho do teu irmão, né? Mas você não vê a trava que está no teu olho. E é pura realidade apontar. Eles estavam tentando achar um erro na vida de Jó. Porque a Bíblia está dizendo que eles eram aqui amigos. Está dizendo que eles eram colegas. O que é amigo? Eu conheço o irmão Pedro quase 20 anos, Pedro. Não, bem mais, por exemplo. Eu conheço. Eu sei dele, ele sabe de um exemplo. A gente já está ali. E eles conviveram com Jó. Aí eles estavam tentando achar uma saída para que Jó saísse daquela situação. Só que eles estavam apontando. Em vez de falar: não, pô, nosso amigo, a gente sabe que ele era sincero, que ele era um homem de Deus, que ele orava na madrugada. Não, vamos achar um erro. Engraçado que não aparece um para defender. Não, só para julgar. E isso acontece no nosso meio hoje. Por que muitas pessoas saem da igreja? Muitas pessoas abandonam tudo. Porque muita gente fica adulterou, tem que matar, tem que excluir. Não é assim. Aonde está o amor de Deus? Adulterou, roubou, matou. Vamos tentar ajudar, fazer para que a pessoa alcance o céu. Porque é mais fácil você jogar para o inferno do que levar para o céu. O pastor falou assim, né? Só um minutinho. O pastor falou assim que nós estamos olhando, né, a situação, mas não estamos vendo tudo. Tudo, é verdade. Se você olhar uma moeda, eu posso dizer que eu estou vendo essa moeda? Estou vendo, estou. Está aqui na minha frente. Posso dizer que nela está escrito aqui 50 centavos. 2009. Tem 5 estrelinhas nessa moeda. Eu estou vendo ela. Mas eu estou vendo toda a moeda? Só que essa moeda tem que passar por vários processos para chegar no bolso de alguém. E eu estou vendo só um lado. Para eu ver o outro lado da moeda, eu vou ter que ir lá do outro lado. Eu não sei o que está escrito do outro lado. Eu não sei a figura que tem do outro lado. Então às vezes a pessoa diz: mas eu vi, eu sei, eu conheço. É verdade, você viu, você sabe, você conhece. Mas você viu um lado. E você precisa ver o outro lado. Aqui do outro lado tem uma figura de um homem. Está escrito Brasil, com um desenho. Eu só vou conhecer isso quando eu olhar o outro lado. Doutor Luiz, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ela foi pega no ato de adultério. Só estava ela. Não estava sozinha. Não, só escuta, só pegaram ela. E o outro saiu. Tá, beleza. Só que Jesus entrou na cena. Estavam vários homens querendo atirar. A lei manda nos apedrejar, Senhor. Está certo, a lei manda. Vocês não estão errados. A lei manda excluir. A lei manda deixar no banco.
A lei manda deixar, sim, está certinho. Mas aonde que entra o amor? Jesus não é amor, Deus não é amor. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Aí o que fala? Tá bom, começa a escrever no chão. Aquele que não tem pecado. O que aconteceu? Eu vou falar uma coisa polêmica aqui então, você, já que você tocou nesse assunto. A minha opinião. Sim. A vida está acima da palavra. Jesus colocou a vida acima da palavra. Da lei. Só para os irmãos pensar. O irmão Pedro estava na vez. Fala, irmão Pedro. Só tinha 3 figuras antes dos 3 amigos: Deus, Jó e o Satanás. Só os 3 participaram do íntegro de Jó. Quem visto Deus de Jó, Deus conhecia. O Satanás passou a conhecer, porque Deus falou que o Satanás não tem condição de ler pensamento de nada. E os 3 também. Então eles defenderam tese. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não viviam o que eles estavam vivendo. Muitas pessoas às vezes vêm nos julgar, mas não sabem o que nós temos passando. Tem pessoas que, em vez de trazer um âmago, um carinho, já vem dizendo a solução. O Jó tinha a solução. Era aguentar porque ele sabia que o seu Redentor vinha. Então, quando esses 3 vieram, defendendo tese, fazendo doutorado de alguma coisa que eles viam no geral, mas não conheciam o íntegro de Jó. Então, trazendo o que o pastor falou, o que você falou sobre a moeda, tá? Não se sabe de onde tirou a matéria dessa moeda, o que quiseram sofrer para ela chegar pronta. Quantas pessoas sofreram tanto para chegar aqui na igreja? Quantas pessoas passaram por tudo para chegar aqui? E por um lapso de 3 poderiam tirar até a santidade. Ô Luiz, só antes do Heitor falar, vida, você falou, que é o principal, que eles queriam matar. Mas ali na vida entra o perdão, que é o perdão de Deus. O homem pode cair 7 vezes, o Senhor vai lá e quê? Levanta. Jesus não queria que apedrejasse, que matasse a mulher. Mas Jesus também pensou o quê? No espiritual dela. Por que Jesus falou no final? Vai, não peques mais. Perdão. E nós não estamos sujeitos a pecar, a falhar, e nós não merecemos o perdão de Deus. Caiu, joga fora. Não. Uma palavra muito clara e pertinente para tudo isso é o que fala, né? Quem és tu que julgas o servo alheio? Eu acho que isso aí é completo. Você não conhece. Quem és tu? Quem és tu? O Senhor fala para qualquer um de nós. Quem és tu nunca? Quem tem que julgar é o Senhor do servo. Não é teu servo, é isso aí. Glória a Deus. Irmãos, vamos caminhar para finalizar, que está acabando o nosso tempo ali. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo o que acontece está sob o seu controle. O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Mas, diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador, redentor, que defenderá sua causa. Ele não quer mais se defender. Ao invés disso, apela para alguém totalmente justo, que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra Redentor traduz o hebraico Goel e significa alguém que defendia um familiar, quando este não podia fazer sua própria defesa. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. O patriarca queria a intercessão desse justo, imparcial e eficiente mediador.
Veja como Jó, ele recebe revelação de Deus. Ele recebe, né? Será que ele teria por sua própria capacidade esse entendimento aqui? Porque se fosse assim, as pessoas que sofrem aí no mundo seriam todos teólogos, seriam todos doutores sobre Deus. Então, ele tem essa visão. É claro, irmãos, aqui que isso é uma revelação divina. Jó, ele está falando aqui de algo que Jesus veio fazer a nosso favor. O apóstolo João vai dizer que nós temos um advogado. O Evangelho vai dizer que ele é também o Consolador. Ele próprio vai dizer, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o meu Pai, mas eu vos mandarei outro Consolador. Ou seja, hoje, ele estava dizendo para os discípulos, eu sou o Consolador, eu vou subir e vou mandar outro Consolador. Então quem intercede por nós, quem nos defende, o nosso advogado, quando o acusador vai diante de Deus nos acusar, é o nosso advogado Jesus. Jó já tinha essa revelação, já tinha essa esperança. Ele chegou num ponto que a acusação, a pressão ali, isso é tudo no campo da mente, irmãos. Às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa em depressão, tem gente que fala, isso aí é frescura, né? Isso é falta de ocupação. Não é, a nossa mente, ela recebe toda a pressão, todo o estresse, toda a situação, ela recai sobre o nosso pensamento. E Jó, ele está tão pressionado que ele chega a esse ponto, ele está dizendo assim, olha, eu não aguento mais me defender, eu não tenho mais argumento. Já usei todos os meus argumentos e eles ainda continuam me acusando. Então, eu não quero mais me defender. Eu vou colocar minha esperança no meu advogado, ele vai me defender. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado em contraste com a majestade de Deus, a grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Não há como negar que um longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Na verdade, o seu último discurso não traz nada de novo. No capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso não há nada de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Todavia, como alguns autores destacam, Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo no final do século XVIII. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Então aqui mais uma argumentação fora da Bíblia. Bildade, ele coloca Deus numa posição em que o homem não pode alcançá-lo, em que o homem não pode interagir, em que o homem não pode buscar algo de Deus, em que o homem não pode alcançar uma bênção, um favor, uma resposta, um milagre de Deus. Ele começa a dizer, quem és tu? Ele é justo. A lua e as estrelas nem brilham perante ele. E você está querendo que Deus faça alguma coisa por você? Ele fala, você acha que se você sair da terra vai parar tudo, vai acabar? Então ele tenta desconectar Jó de Deus. Deus é grande. Deus é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Deus é inacessível para a nossa mente. Compreendê-lo? Sim. Jamais vamos compreender Deus. Jamais vamos entender o agir de Deus. Deus fala através de Paulo. A pregação é loucura para o homem, porque o homem não entende, é loucura. Deus mandar o seu filho para morrer e salvar o pecador? Por quê?
Então o ser humano, na sua capacidade, não entende. Deus realmente é transcendente, a palavra que a teologia usa. Mas Ele também está dentro de nós. Ele também fala conosco. Ele também nos ouve. Ou será que cada um de nós que estamos aqui nunca ouvimos Deus falar conosco? Ou será que cada um de nós que estamos aqui não temos um relacionamento com o nosso Deus? Então essa teologia que coloca uma barreira intransponível entre Deus e os homens, ela também não é correta. Jesus é o nosso mediador, que nos conecta a Deus, que nos dá acesso a Deus, que nos dá a justificação diante de Deus, nos torna filhos de Deus. E Paulo fala, por Ele podemos clamar Abba Pai, ou seja, por Cristo nós podemos ter intimidade com Deus, assim como aquele nosso filhinho que começa a pronunciar as primeiras palavras, ele vem, nos abraça e fala papai, e aquilo mexe com o nosso coração. É a mesma coisa quando nós sinceramente chegamos para Deus e dizemos papai, a gente mexe com o coração de Deus, porque Jesus lá na cruz, Ele nos deu esse acesso a Deus. Irmãos, nós temos que finalizar por causa do nosso horário. Então vou ler aqui a conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. E aqui no comentário da lição tem algo importante também que eu queria deixar para os irmãos, que ele vai dizer o seguinte: Jó e os seus amigos, eles ficam quase que num debate, né? Falando, um defendendo um argumento e o outro defendendo o outro argumento. Mas se nós formos analisar a fundo, a divergência deles era muito pequena. Eles concordavam em muita coisa, mas eles continuavam discutindo por detalhes. Então, mais uma coisa para ficar para a nossa reflexão. Vamos procurar focar naquilo que a gente concorda, né, meu Deus? E deixar a discordância de lado, que assim nós vamos ser mais produtivos e vamos ter menos discussão, menos debate e mais concordância. Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Queridos, antes de nós finalizar, na parte 3, o que estava ensinando, pecado em contraste com a majestade de Deus, lá no final, o tópico 2 ele está dizendo onipotente, mas não ausente, diz assim: Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. Ele nunca exaltou seu poder e grandeza acima do seu amor. Ele não se inclina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. Amém? Aí já fecha tudo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa lição é uma lição para as nossas vidas no dia de hoje, para nós amar o nosso próximo, para nós estar juntos, orando. Se alguma pessoa passar uma dificuldade espiritual, o meu dever não é criticar aquela pessoa.
O meu dever não é dizer, eu sabia que não ia longe, eu sabia que era só fachada, eu sabia que não ia ficar. Não. O meu dever é dizer, Jesus, tenha misericórdia dessa alma, tenha misericórdia dessa vida, para que essa vida também possa ir para o céu de glória. Tem gente que vai para o céu, irmão, mas vai tropeçando de um lado, tropeçando do outro, mas vai tentar chegar lá, porque aqui dentro a igreja é o pronto-socorro espiritual. Amém? Quem está enfermo tem que estar dentro da igreja. Se você estiver meio mal de saúde, a primeira coisa que você vai procurar é um posto de saúde do teu bairro, da tua redondeza, porque você não está bem. E a igreja é um pronto-socorro espiritual. Vamos amar o nosso irmão, amém? Vamos pedir a misericórdia de Deus. Queridos, à noite nós temos um culto com o departamento da família. Hoje é um culto especial, palestra, né, para as famílias, com o pastor Osias, ali vindo da congregação do CIP. Deus usa ele poderosamente em suas mãos nessa área da família. Eu gostaria que os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, né, que são aqui da redondeza da IATS e Altarumã, convidasse alguém para estar aqui hoje à noite, para participar dessa palestra. Se coloca em pé, vamos estar orando. Os irmãos estão agradecidos pela palavra, amém? Vamos estar orando a Deus, agradecendo por esta manhã, e também orando pela vida do irmão Valdinei, que nos dá muito bem. Alguns irmãos que pediram oração, a irmã Luciane, a irmã Néia, alguns irmãos que pediram oração, que não estão muito bem de saúde. Irmãos, principalmente essa época que nós estamos passando de pandemia, mas há outras doenças também. Gripe também é normal, viu? Gripe não é dizer que seja coronavírus, tem que cuidar. E há outras doenças também, mas nós temos um médico dos médicos, o nosso Redentor que vive, amém? E nós vamos confiar nele. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua santa presença através da nossa oração. Queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, essa oportunidade maravilhosa de estarmos na tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez aqui nesta manhã, pelos nossos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Ó Senhor, tu conheces todas as coisas. Ora pelos nossos irmãos que precisam de saúde física, como o irmão Valdinei, irmão Luciene, Senhor, os pais, Senhor, do irmão Nivaldo, que encontra hospitalizado. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus por excelência. Nós pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida de cada um de nós. Nos ajuda e nos fortalece. O que eu te peço, te agradecendo hoje e todo sempre. Abençoa nossa nação brasileira. Hoje é dia de eleição aqui no nosso Brasil. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre o nosso Brasil e que venha o melhor para as nossas vidas, Pai. É o que nós pedimos, já te agradecendo hoje e todo sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja por toda a igreja. E nós dizemos, se Deus é por nós, ninguém pode mais estar conosco. Venha uns 10 minutinhos antes para orar.